Queridos alunos, o meu bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que cada um estiver vendo esse nosso vídeo. Mais uma semana que vamos aí para os nossos encontros telepresenciais, então sigamos com o que a gente começou a tratar nas duas últimas semanas. A gente viu, estou até abrindo os slides aqui para a gente conseguir fazer o acompanhamento das aulas. Vocês viram que nas duas últimas semanas eu postei o material, postei a videoaula e tem lá o exercício, a atividade complementar e tem o espaço lá do fórum. Então, tendo em vista essa novidade que nós estamos passando aí, tanto para vocês quanto para a gente também, deixem lá as sugestões, as dúvidas que vocês tiverem e aí na medida do possível a gente vai respondendo e vamos tentando esclarecer aí de uma forma que o material e a videoaula possa dar realmente um suporte para vocês nesse momento tão difícil aí que todos nós estamos passando. A gente torce para que as coisas se resolvam o mais rápido possível e que a vida de cada um de nós aí possa realmente voltar ao normal. E como eu já falei em outras oportunidades, que nós voltemos melhor do que a gente era, né? Vamos lá, vamos tocar o barco para frente aí e vamos abordar o tema dessa semana. Na semana passada a gente viu um pouquinho sobre o poder executivo. Na semana anterior a gente viu um tópico geral, uma abrangência geral sobre a questão da tripartição dos poderes. E na aula dessa semana a gente vai se ater um pouquinho ao poder legislativo. E aí interessante que o poder legislativo ele está dentro também dessa divisão idealizada por Montesquieu, da tripartição dos poderes, onde a gente tem poderes independentes e harmônicos entre si. Então, o poder legislativo é aquele responsável pela feitura das leis, pela elaboração das leis dentro do nosso ordenamento jurídico. E nesse sistema proposto e idealizado por Montesquieu, o poder legislativo ele é representado pelos legisladores. São as pessoas que devem elaborar as leis que regulam o nosso Estado. E o poder legislativo, na maioria das repúblicas e monarquias, ele é constituído por um congresso, por um parlamento, assembleias ou câmaras. E aí, no nosso caso aqui, nós temos a república, então o nosso sistema de governo é o sistema republicano. E aí o que nós temos? Nós temos o sistema adotado aqui bicameral, porque nós temos a composição do nosso poder legislativo no âmbito federal, composto por duas câmaras que compõem o Congresso Nacional. E aí quem que compõe hoje o nosso Congresso Nacional? Nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então a gente tem o Congresso composto por esse sistema bicameral. O objetivo principal do Poder Legislativo é elaborar normas de direito de abrangência geral e individual que são aplicadas para toda a sociedade, objetivando a satisfação de cada um de nós enquanto indivíduo detentor de direitos e obrigações. Então, a feitura das leis dentro do nosso ordenamento jurídico é uma função típica do nosso poder legislativo. Lembra que a gente falava na aula da semana passada que cada um dos poderes eles possuem funções típicas e funções atípicas. Então, a função típica do poder legislativo é o da elaboração das leis para gerar a vida de cada um de nós no âmbito social e no âmbito individual também, enquanto seres humanos detentores de direitos e
de obrigações. E aí, olha só que interessante. A gente tem esse sistema bicameral. Então, a gente tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal compondo o nosso Congresso Nacional. E aí, lembra que a gente vê lá no artigo 2º, na verdade é o artigo 1º, se não me engano, da Constituição, parágrafo único. Estou até com a Constituição do lado aqui para a gente fazer o acompanhamento. O artigo 2º mesmo. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. O parágrafo único do artigo 1º que fala que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então nós temos a eleição dos membros que compõem hoje o nosso poder legislativo, tanto na esfera federal, na esfera municipal e na esfera estadual. No âmbito federal, nós temos o Congresso Nacional composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. No âmbito estadual, nós temos as Assembleias Legislativas, na qual a gente tem a presença dos deputados estaduais. E no âmbito municipal, nós temos a Câmara dos Vereadores, composta pelos vereadores de cada uma das cidades que compõem a nossa República Federativa. E aí a gente tem o sistema de eleição. Então nós escolhemos os membros que compõem o Congresso Nacional. E aí a eleição ela é direta, então a gente participa enquanto cidadão, escolhendo os deputados federais, os deputados estaduais, os vereadores e também os senadores. Isso aí para reforçar a ideia de soberania popular que nós temos e a questão do sufrágio universal aí do voto, que são princípios básicos da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. O poder legislativo do Brasil ele é exercido desde 1891, quando a gente virou uma república. Porque lembra que num primeiro momento nós éramos uma monarquia. A nossa primeira Constituição, lá de 1824, ela ainda tínhamos o sistema de monarquia aqui no Brasil. Só com a proclamação da República é que a nossa segunda Constituição, Constituição de 1891, é que ela adotou então esse sistema bicameral aí do poder legislativo. Interessante, nós já falamos disso nas aulas passadas, que o quê? Que a Câmara dos Deputados ela representa o povo. Por isso que nós temos um número diferenciado para cada um dos estados referente aos deputados federais. Então, é um sistema que acaba adotando a questão populacional. Por isso que a gente tem o mínimo de 8 deputados e o máximo de 70, segundo a população de cada um dos estados, porque a Câmara dos Deputados, ela representa o povo, ao passo que o Senado Federal representa os estados. E aí hoje nós temos 27 unidades federativas, 26 estados mais o Distrito Federal. E cada um tem 3 senadores. E aí a gente tem, então, um total de 81 senadores dentro do nosso Senado Federal e um total de 513 deputados, sendo que São Paulo é o estado que possui o maior número de deputados, 70, e Sergipe, além de alguns outros ali, possui o menor, com 8 deputados. Eu coloquei até num dos slides aí a tabelinha com o número de deputados por cada um dos estados que nós temos aqui dentro da nossa república. E aí interessante o seguinte, que esse sistema que nós adotamos hoje,
esse sistema bicameral, ele se espelhou no sistema norte-americano. Então é um sistema que foi usado aqui pelo nosso ordenamento jurídico, tendo como espelho o sistema norte-americano, já que a gente teve uma influência muito grande, tanto dos Estados Unidos, quanto também no âmbito da criação dos direitos individuais, direitos sociais aí da Revolução Francesa, igual nós falamos muito no semestre anterior. Então, é importante a gente ter essa ideia que esse sistema que nós temos aqui, esse sistema bicameral, ele teve como espelho o modelo norte-americano. Perfeito? O que a gente tem também, vocês vão ver uma parte bem interessante lá, e aí eu até fiz questão de trazer aqui o artigo 57 da nossa Constituição. Por quê? Porque a representação legislativa, ela é exercida e isso se divide em períodos que são chamados legislatura. Então, a legislatura é o período de 4 anos que os membros que compõem a Câmara dos Deputados exerce. Porque no âmbito do Senado Federal a gente tem a questão do período maior. Então a gente tem um período de 8 anos para cada senador. Então a legislatura do Senado ela é um pouquinho maior. A gente tem a legislatura do Senado um período de 8 anos e a legislatura da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados, um período de 4 anos. E aí, cada um dos eleitos, seja no âmbito do Senado, seja no âmbito da Câmara dos Deputados, ele vai exercer o seu mandato por uma legislatura. No caso do Senado, 8 anos. No caso da Câmara dos Deputados, 4 anos. E aí a gente sabe que as eleições acontecem aqui de 4 em 4 anos. Porém, no âmbito do Senado, a gente tem a questão de, numa legislatura, a gente escolhe um, em outra legislatura, nós escolhemos 2, para que se tenha uma alternância do poder. E aí os senadores, eles possuem substitutos. Então a gente tem os suplentes dos senadores num número de 2. A gente escolhe um senador e cada senador tem 2 suplentes que podem eventualmente substituir o senador que foi escolhido. E aí a gente tem, além da legislatura, a gente tem o período anual, que é chamado de sessão legislativa. E é isso que o artigo 57 da Constituição vem e dispõe pra gente ao dizer que o Congresso Nacional, e tá vendo aí, ele fala o Congresso. Quem compõe o Congresso? Câmara dos Deputados e Senado Federal. Reunir-se-á anualmente na capital federal, Brasília, de 2 de fevereiro a 17 de julho. Aí a gente tem um período de recesso e reúne-se de novo de 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, esse período anual é as sessões legislativas. E o período todo de mandato pro deputado ou pro senador é chamado de legislatura. Aí vocês vão ver a questão do número dos deputados que eu falei para vocês. A gente tem, primeiro, com relação aos requisitos para que a pessoa possa ser eleito deputado federal. Ele tem que ter 21 anos ou mais e estar em gozo dos seus direitos políticos. Já para senador, a questão dos requisitos é um pouquinho diferente. Ele também tem que estar em gozo dos seus direitos políticos, porém a idade para que alguém se torne senador é de 35 anos. Então, uma idade um pouco mais elevada para a questão da eleição dos senadores. Quais que são
as funções atípicas. A gente acabou de falar das funções típicas no âmbito do poder legislativo. E aí, a primeira é a questão da legislação, legislar, e uma outra função típica também é a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos estados, que eu vou falar dela aqui agora um pouquinho para vocês, que é o quê? É o que é exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. E aí o artigo 71 da Constituição, engraçado que quando a gente fala em tribunal, muitas vezes a gente faz a ligação com o Poder Judiciário. Porém, o Tribunal de Contas ele não faz parte do Poder Judiciário, mas sim do Poder Legislativo, porque ele é um órgão de fiscalização. E aí, o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Isso aí vem disposto para a gente lá no artigo 71 da nossa Constituição. E aí eu coloquei, inclusive, alguns requisitos específicos do Tribunal de Contas. Entre eles, o que a gente vê lá no parágrafo 1º do artigo 73 da Constituição, que fala dos requisitos necessários para que um indivíduo ele possa ser escolhido, nomeado, né, como um membro do Tribunal de Contas. Por quê? Porque o Tribunal de Contas da União ele tem sede em Brasília, atua em todo o território nacional, em todo o Brasil, e é formado por 9 ministros que são nomeados dentre os nascidos no Brasil e possuam mais de 35 anos e menos de 65, idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública e mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Então, olha só, a gente tem 4 requisitos ali para que a pessoa, então, ela possa ser nomeada como membro do Tribunal de Contas, como ministro do Tribunal de Contas. É interessante que esses ministros eles possuem mandato vitalício e o presidente da República nomeia 1/3 deles, com sanção do Senado, e o Congresso Nacional nomeia 2/3. Então, o presidente escolhe 3 e o Congresso escolhe 6, porque nós temos então um total de 9 ministros. E cabe ao Tribunal de Contas o julgamento das contas do presidente da República, além da realização de inspeções e auditoria contábil, financeira, orçamentária e patrimonial de todas as unidades e de todos os poderes que compõem a nossa República Federativa do Brasil. Finalizando aqui, dentre as funções atípicas, aquelas funções que não são inerentes ao poder legislativo, nós temos a função de natureza executiva, uma vez que compete ao poder legislativo a questão de organização, provimento dos seus cargos, concessão de férias, tudo isso é uma função executiva, uma função administrativa que é exercida pelo próprio poder legislativo. E a gente tem também uma função de natureza jurisdicional, que também é uma função atípica, quando o Senado então julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade, como nós temos aí a questão do impeachment, que é um julgamento realizado no Senado, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma função atípica também exercida pelo Poder Legislativo. Perfeito? Pessoal, deem uma olhadinha no material que eu coloquei lá para vocês. Espero que o vídeo dê um auxílio aí, dê uma esclarecida em tudo que está lá nos slides,
que vocês tiverem de dúvida, eu estou à disposição, podem entrar em contato comigo. Desejo aí uma ótima semana para vocês, que cada um aí possa aproveitar bem esses períodos que nós estamos passando, bons estudos e uma ótima semana aí para todos nós. Fiquem com Deus, um abraço.